O bebê chorando mudou tudo. A amante inocente acalma com amor e revela um segredo incrível. As paredes da pequena casa de Clara pareciam gritar junto com seu bebê, que chorava incessantemente. Era uma manhã qualquer na pacata cidade de São Vicente, mas para ela, tudo estava de cabeça para baixo. O choro do pequeno Lucas era como uma sirene, ecoando por todos os cantos e arrastando consigo sua sanidade. Clara se sentia exausta, o coração apertado, as noites em claro e a rotina pesada a deixavam à beira de um colapso. A solidão de ser mãe solteira pesava em seus ombros, e factos que antes eram sonhos agora eram pesadelos. E então, naquele tempo sombrio, algo inesperado aconteceu. Miguel, seu primeiro amor, apareceu na loja de conveniência local. Ele estava ali como um feixe de luz, sorrindo com a mesma intensidade que a fazia sentir um turbilhão de emoções. O calor de seu olhar fez o coração dela acelerar. Mas o que ele fazia ali? Não era possível. Não depois de anos. Não. Sem pensar duas vezes, Clara o convidou para entrar. O choro do bebê parecia diminuir, como se a presença dele tivesse um efeito mágico. Miguel pegou Lucas no colo com delicadeza, embalando-o com um carinho que Clara nunca se esqueceu. Fez-se a uma pausa. O ambiente estava pesado, mas a cena era reconfortante. Os dois tão próximos, embora um mundo de segredos os separasse. E entre risadas e sussurros, o passado começou a se desdobrar suavemente, até que Miguel revelou o que poderia mudar tudo novamente. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Ele começou, a voz tremendo. Um nó se formou na garganta dela. Ele falou sobre o pai de Lucas, sobre como sempre soube que era mais do que apenas um ex-namorado. Ele se sentia inseguro, confuso. Com cada palavra, o chão parecia se abrir sob os pés dela. Miguel era o meio-irmão do pai do seu filho. Como poderia ser? As conexões familiares tornam tudo tão complicado. O desespero aumentou. O bebê chorava forte outra vez, misturando-se ao barulho de pontos de interrogação na mente de Clara. O que fazer? Seria isso um sinal do destino ou um infortúnio que se aproximava? Ela queria acreditar que poderiam encontrar uma saída. Mas e a sua família? As tradições, os olhares de reprovação da vizinhança e todos aqueles sussurros que continuavam a perseguir sua vida. Clara não queria mais ser o foco das fofocas. Mas o amor que começava a florescer era irresistível. No momento em que olhou para Lucas e então para Miguel, sentiu uma pressão no peito, uma batalha interna intensa. Ela queria proteger o filho, mas e a felicidade que parecia tão perto? O relógio marcava as horas, e as possibilidades eram tão incertas quanto aquele despertar inesperado do amor. Clara respirou fundo. O futuro e o presente colidindo em sua mente, enquanto o choro do bebê tornava-se um eco do seu próprio coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No instante em que Clara olhou para Lucas e depois para Miguel, um medo profundo a envolveu. A revelação de Miguel ainda ecoava em sua cabeça. E enquanto o bebê parecia sentir a tensão, o choro aumentou, como se o pequeno soubesse que algo estava sendo selado naquele momento. Clara não conseguia processar as informações. A confusão tomou conta dela. E a presença de Miguel se tornava cada vez mais uma lembrança que ela queria esquecer. De repente, a porta da casa se abriu com um estrondo.
Um homem entrou, descontrolado. Clara conhecia aquele rosto. Era Carlos, o pai de Lucas, alguém que não via há meses. O olhar dele estava cheio de fúria, e ele avançou em direção a Miguel. "O que você está fazendo aqui?" gritou, a voz tremendo de raiva. Toda a tensão que se acumulava na sala parecia explodir naquele instante. "Calma, Carlos! Estamos apenas conversando." Clara tentou intervir, mas a voz dela se perdeu na tempestade de emoções. Carlos não parecia disposto a ouvir. O homem a empurrou com força. Era um ato impulsivo e violento. O silêncio que se seguiu foi opressivo e Clara sentiu seu coração parar por um breve momento. O choro de Lucas crescia em um grito desesperado. "Você não tem o direito de aparecer aqui. Você nunca foi um pai." Carlos se dirigiu a Miguel, o ódio transbordando em suas palavras. Clara queria parar tudo aquilo, mas se sentia impotente. As luzes pareciam se apagar ao seu redor. "Eu sou o pai dele," Carlos rugiu, apontando para Lucas, que agora estava no colo de Miguel. A situação parecia um pesadelo. A revelação de Miguel se tornava insignificante diante da tempestade que Carlos havia desencadeado. Mas então, Miguel se levantou segurando Lucas firme. Ele encarou Carlos com uma determinação que Clara não tinha visto antes. "Não, você não é. As coisas mudaram, e eu sou o que ele precisa." A tensão aumentou e o ambiente ficou insuportável. Os olhos de Carlos estavam cheios de algo que Clara nunca tinha visto: desespero. "Você não pode fazer isso. Não vai tirar meu filho de mim!" ele gritou, sua voz se quebrando. E a sala parecia se estreitar. Clara não sabia o que pensar. Acontecia que os dois queriam ser pais para Lucas, e ela estava no meio daquele furacão. Nesse momento, um celular tocou, quebrando a tensão. Era de Miguel. Ele atendeu rápido, mas a expressão dele mudou. A palidez tomou conta de seu rosto. "O que você disse?" "Não pode ser! Precisamos falar agora!" ele disse em um sussurro, enquanto os olhos dele se arregalavam. O ar pesado voltou a envolver todos. Clara não entendia. Miguel parecia ter recebido um golpe. "Quem estava no telefone?" perguntou Clara, com um nó na garganta. Miguel não respondeu de imediato. Ele simplesmente olhou para ela, e em seu olhar havia medo. "Clara, há algo que você precisa saber. É sobre Lucas," ele respondeu, a voz trêmula. Carlos, ainda furioso, não percebia que o verdadeiro problema estava prestes a ser revelado. O silêncio se instaurou novamente. E enquanto Lucas chorava, um pensamento passou pela mente de Clara. O que mais ela não sabia? O que Miguel tinha a dizer que poderia mudar tudo? As paredes da casa pareciam sufocá-la, e o choro do bebê se misturava ao seu coração acelerado. Uma reviravolta se aproximava, e já não havia como voltar atrás. A tensão no ar era palpável. Clara olhava para Miguel, e um medo profundo crescia em seu peito. O que mais aquele homem poderia dizer que poderia mudar tudo novamente? O silêncio que se instalou parecia interminável, e o choro de Lucas se intensificava, como se soubesse que algo grave estava prestes a acontecer. Clara, há algo que você precisa saber. É sobre Lucas, Miguel repetiu, a voz embargada. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Carlos, ainda furioso, estava prestes a esbravejar novamente. Mas uma expressão de confusão e expectativa tomou conta do seu rosto. O ar estava pesado e a tensão estava prestes a estourar. De repente, uma nova voz irrompeu do fundo da sala. "O que vocês estão fazendo aqui?" Era Ana, a irmã de Miguel, e seus olhos estavam arregalados. A presença dela trouxe um novo nível de confusão.
Eu deveria ter vindo antes. Faz tempo que eu estava tentando encontrar vocês dois. O que ela queria dizer? Clara girou a cabeça em sua direção, ainda sem entender. Miguel estava pálido, como se em choque. Ele mal conseguia olhar para a irmã. Ana, não é hora. Não agora, ele disse. Mas havia um desespero na voz dele. A tensão aumentou ainda mais. O choro de Lucas agora era insistente, e Clara queria acalmá-lo. Mas Ana não parecia disposta a retroceder. Não posso ficar em silêncio mais tempo. Clara, você precisa saber a verdade. A cada palavra, ela se aproximava, as emoções transbordando de seu olhar. Miguel a olhou, uma súplica silenciosa em seu rosto. Ana, por favor. Mas ela ignorou, focando em Clara. Lucas não é apenas seu filho. Ele é meu filho também. As palavras dela atingiram Clara como um soco no estômago. O mundo que estava construindo em sua mente despencou. O que Ana estava dizendo não poderia ser verdade. O quê? Como assim? Ana, em lágrimas, continuou. Fui eu que te vi naquela noite. Eu estava no hospital. Você não sabia que Miguel é seu pai também? E Lucas é o nosso filho. O ar estava gelado. Os olhares choque se cruzaram. Miguel, que sempre fora seu primeiro amor, agora era revelado como seu parceiro naquela noite há anos. Carlos, que ainda estava agitado, agora olhava para tudo aquilo como se estivesse em uma verdadeira montanha-russa. Ele mal conseguia processar. O bebê chorava a plenos pulmões, como se estivesse ciente da revolução de emoções ao seu redor. Isso não pode ser! Clara gritou, sua voz misturando raiva e desespero. Isso é um absurdo! O coração dela estava acelerado e a mente girava. Carlos, em um ímpeto de fúria, se aproximou de Miguel. Você não vai levar meu filho. Miguel ergueu Lucas com firmeza, seus olhos transbordando de proteção. Eu sou o pai dele. Eu sempre fui e sempre estarei aqui. A situação era insustentável. Clara olhava, perdida em um mar de sentimentos conflitantes. O que ela faria agora? Assim como Lucas, Clara parecia um recém-nascido em uma tempestade, confusa e assustada. E antes que qualquer um pudesse responder, o telefone de Ana tocou. O toque cortou a tensão como um facão afiado. Com um ar de urgência, ela atendeu, ainda emocionada. Alô? O que você disse? Não pode ser. Precisamos nos encontrar agora. O olhar dela se transformou de choque para pânico. O que houve? Ana! Miguel questionou, avançando em sua direção. O silêncio venceu mais uma vez, enquanto todos aguardavam a resposta. É sobre a segurança de Lucas. Algo aconteceu. Clara sentiu o mundo girar. O que significava aquilo? O que mais poderia ser revelado? O choro de Lucas flutuava na sala, e Clara queria se agarrar a qualquer fragmento de esperança. Mas a verdade se tornava uma sombra ameaçadora e implacável. A reviravolta estava apenas começando. E a certeza de que nada seria como antes se firmava a cada segundo. Que segredos ainda estavam por vir. O silêncio que se seguiu à revelação de Ana era ensurdecedor. Clara estava em choque. Ela nunca se sentiu tão perdida em toda a sua vida. Lucas, ainda no colo de Miguel, chorava como se sentisse a urgência do momento. O que Ana havia dito reverberava na mente de Clara como um eco sem fim. O que significava ser mãe, afinal? E quem era realmente o pai de seu filho? Carlos parecia congelado. A fúria dele agora se misturava com alguma forma de incredulidade. Todos estavam aguardando a próxima palavra, como se a mera ação pudesse desencadear uma explosão.
Clara sentiu uma pressão pressentida em seu peito, e a voz de Miguel se tornou um sussurro distante. Ana, você não está pensando claramente. Isso não faz sentido! Ele retrucou, sua expressão uma mistura de desespero e confusão. Não faz sentido? Gritou Ana, a voz se quebrando. Você não sabe a verdade. Você não sabe o que aconteceu naquela noite. O que nossa mãe fez. O impacto das palavras dela atingiu Clara como um soco. O que ela queria dizer? O que tinha acontecido naquela noite? As paredes da pequena casa começaram a parecer menores. A atmosfera sufocante. A visão de Lucas, com seu rostinho tão inocente e frágil, intensificava a dor que Clara sentia. Era um labirinto inescapável de emoções. Raiva, dor, amor, medo. E, de repente, uma nova sombra surgiu sob a luz triste da sala. Eu não posso ficar aqui! Carlos esbravejou, como se aquilo fosse a resposta para tudo. E assim, com toda a fúria acumulada, ele avançou em direção a Miguel. Clara sentiu sua pele arrepiar. Você não é nada para esse garoto! Você não vai levá-lo de mim! Gritou, se lançando para a frente. As coisas estavam ficando fora de controle. Clara percebeu que algo precisava ser feito, e rápido. Mas antes que pudesse sequer abrir a boca, o telefone de Ana ainda em sua mão tocou novamente. O som rasgou o ar tenso. Premier, ele vibrou como um animal ameaçado pela tempestade. Ana olhou rapidamente para o número e uma onda de pânico tomou conta dela. É a mãe! Eu preciso atender! Isso a fez hesitar, mas ela respirou fundo e atendeu. Alô, mãe! O que aconteceu? As palavras que ela ouviu ao telefone a deixaram pálida como uma folha de papel. Ana, você não pode mais esconder isso. Eles estão vindo atrás de nós. Precisamos sair. Agora! A voz do outro lado tremia. O temor tomou conta da sala. A sala virou um caos. Clara, Carlos, Miguel e Ana todos trocaram olhares confusos. Quem está vindo? O que você quer dizer com nós? Clara perguntou, sua voz trêmula. O coração dela disparava. Cada batida soava como um sinal de alarme. Temos que ir, Clara. Eles descobriram. Eles sabem! Ana gritou, enquanto Carlos se aproximava com a fúria que fazia o ambiente parecer ainda mais claustrofóbico. Ela, naquele instante, percebeu que tudo estava desmoronando ao seu redor. Ela não sabia com quem estava lidando, mas a sensação corrosiva de ameaça pairava. Eu sou seu irmão, Miguel gritou, quebrando a tensão. As palavras explodiram na sala como uma bomba. Você não pode fugir do que somos. Eles não estão atrás apenas de você, mas de todos nós. O riso estava nas bordas da desgraça, enquanto os olhares vacilavam entre o medo e o ceticismo. O choro de Lucas estava sendo quase abafado pelo caos, mas sua pequena voz era o único sinal de inocência em um mundo tão viral. O que estava acontecendo? Clara estava perdida, mergulhada em um oceano de segredos e mentiras. Espera! O que vocês estão falando? Carlos cortou, a raiva transmutando-se em confusão. Irmão, que tipo de loucura você está falando? A incredulidade tomou conta dele. O caos se intensificou e as regras de quem era quem colapsaram. E então, sem aviso, a porta atrás de Carlos se abriu rapidamente. Um homem alto e de olhar sombrio entrou como se houvesse emergido das sombras. É hora de pagarem por tudo o que fizeram, ele disse, sua voz profunda e ameaçadora. Clara sentiu o gelo percorrer suas veias. Quem era aquele? O que poderiam estar fazendo? O tempo parou. Instantes se estiraram. Clara ficou paralisada em um mar de incertezas.
Cada respiração se tornava um fardo. Lucas ainda chorava, enquanto os olhos de todos se prendiam ao estranho. A dúvida e o pavor davam lugar a um novo e insuportável suspense. O que vinha a seguir? A verdade estava sendo revelada, mas as consequências estavam prestes a devorar tudo o que conheciam. A tempestade estava apenas começando. O silêncio que se seguiu à entrada do homem alto parecia um grito ensurdecedor. Todos estavam paralisados. Clara sentiu seu estômago embrulhar. O olhar sombrio do desconhecido era fixo, e a aura de perigo que emanava dele era palpável. "Quem é você?" Clara perguntou, a voz tremendo. O bebê no colo de Miguel continuou a chorar, como se pudesse sentir a tensão no ar. "Meu nome é Victor", ele disse, com um tom de desprezo. "E vocês têm algo que é meu." A confusão pairou por um segundo, mas a fúria de Carlos não lhe deu espaço para pensar. "Você não tem nada aqui!" ele gritou, se preparando para atacar. "Carlos, não!" Clara tentou intervir, mas sua voz estava perdida em meio ao caos. Miguel havia se colocado à frente de Lucas, os músculos tensos e os olhos assustados. A situação era uma tempestade de emoções. "Você não sabe o que está fazendo", Victor disse, um sorriso cruel se espalhando pelo rosto. "Mas você vai descobrir." O clima esquenta e Clara percebia que algo horrível estava prestes a acontecer. "Victor, o que você quer?" Ana, ainda ao lado de Miguel, questionou com uma voz estranha, quase um pedido de explicação. "Isso não é o que parece. Nós somos uma família." "Família? A verdade é que vocês não têm ideia do que realmente são", ele respondeu, deixando todos em estado de choque. Clara sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer? "Eu estou aqui por causa do que você me roubou, Miguel." A lembrança de seu primeiro amor se tornava uma pilha de segredos e dor. A tensão explodiu. O bebê chorava cada vez mais alto, como se sentisse a desgraça. De repente, um som alto ecoou pela sala. Um disparo. Um barulho tão ensurdecedor que congelou todos no lugar. Clara virou a cabeça e, em um momento que parecia interminável, ela viu Miguel cair no chão, o olhar de horror em seu rosto. "Não!" O grito de Clara saiu, uma avalanche de desespero. O choro de Lucas havia se transformado em um grito de pânico. Todos se viraram para Victor, que ainda segurava a arma. "Eu avisei!" ele disse, com um ar de satisfação. "Eu não minto." O olho de Clara se encheu de lágrimas. Miguel estava ferido. Ele não podia estar. A sala mergulhou em um caos total. Carlos virou-se para Clara, o rosto pálido. Mas sua preocupação estava fixada em Lucas. "O que vamos fazer?" ele murmurou, sem esperança. O desespero tomou conta do ambiente enquanto o choro do bebê misturava-se com a tensão que flutuava no ar. "Por que você fez isso?" Ana perguntou, sua voz trêmula. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. "O que você quer de nós, Victor? O que mais você pretende?" Victor sorriu, mas não havia alegria em seu olhar. "O que eu quero? O mesmo que sempre quis. A verdade. E que vocês paguem por tudo. O mundo de vocês é uma mentira! E é hora de descobrir o que realmente são." As palavras ressoaram como um eco de um pesadelo. O que ele sabia? Clara ficou paralisada. O que mais estava por vir? O futuro, que antes parecia incerto, agora estava prenhe de uma reviravolta devastadora. Ela nunca imaginou que a vida tomaria um caminho tão escuro. Miguel estava no chão, respirando com dificuldade. O pânico tomou conta de Clara. "Miguel, por favor, fique comigo!" Ela se lançou para o lado dele, tentando lapidar o ferimento. A sala girava ao redor,
e a sensação de impotência a dominava. A verdade sobre Lucas vai vir à tona e vai mudar tudo, Victor disse, observando a cena com prazer. Aquela noite não seria um pesadelo, mas a porta para um abismo de segredos que eles nunca poderiam imaginar. Somente a dúvida permanecia. O que mais Victor sabia? E que verdades estavam prestes a ser reveladas? O que Clara ainda teria que enfrentar nessa tempestade que agora se desdobrava diante dela? A resposta estava mais próxima do que ela pensava, e o próximo segundo poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Clara estava paralisada, os olhos fixos em Miguel, sua expressão de dor profunda. O choro de Lucas ecoava no ar, um som desesperado que intensificava a tensão. Victor, com um sorriso frio, observava tudo acontecendo em sua volta. A verdade vai vir à tona, e vocês não vão gostar do que descobrirão, ele disse, ecoando promessas sombrias. A sala parecia estar pegando fogo, o calor da situação quase insuportável. Miguel tentava se levantar, a expressão de dor em seu rosto, mas Clara se lembrou que ele precisava de ajuda. Miguel, fique comigo! Ela se agachou E porque ele estava aqui, Ana, tremendo, olhou para o chão, como se buscasse resposta nas tábuas. Victor, por favor! Você não precisa fazer isso, implorou. Mas a expressão de Victor não mudava. E você, Ana? Você realmente acreditava que poderia esconder a verdade por tanto tempo? Pois bem, agora é hora de esclarecer tudo. Clara estava prestes a tomar uma atitude quando, de repente, o ambiente se transformou. Um rangido alto cortou o ar. Todos se viraram para a porta da sala. Antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu completamente e, numa sequência rápida, um grupo de pessoas começou a entrar, cada uma delas vestindo coletes pretos. O pânico tomou conta da sala. Eram homens e mulheres, todos com expressões firmes, algumas mãos posicionadas em arma. O coração de Clara disparou. É isso que você queria, Victor? Chamar as autoridades? Uma voz feminina gritou. O que está acontecendo? Clara sussurrou. As peças do quebra-cabeça estavam fora de lugar e ela tentava juntar tudo. As novas pessoas trocavam olhares ansiosos entre si. É você de novo, Alana? Victor respondeu, seus olhos narrowing em raiva. A mulher da porta lançou um olhar furioso de volta. Você não deveria estar aqui, não com eles. O clima ficava ainda mais tenso. Carlos se aproximou de Clara, o olhar dele agora cheio de confusão. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? As mãos se moviam rapidamente, e o ponto de partida da conversa tornou-se um redemoinho de emoções. Alana virou-se para Clara, a voz dela se suavizando. Clara, a verdade é mais complexa do que você imagina. Essa não é apenas uma disputa entre eles. Victor tem algo que ele não contou. Antes que ela pudesse prosseguir, Victor interrompeu, sua raiva transbordando. Calha a boca, você não é parte disso. Mas o que estava por vir era mais do que apenas brigas familiares. Ele é um fugitivo, disse Alana, e todos congelaram. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Clara questionou, sua voz vacilante. A sala parecia escurecer à medida que a verdade se revelava. Ele está sendo procurado por variações. E não é apenas por nós, é por muito mais. Ele tem contas a ajustar.
e tem informações que afetam todos vocês. Alana continuou, seus olhos parecendo clamar por compreensão e apoio. Miguel, ainda sentado no chão, olhou para Clara. O que isso significa? Você sabia de tudo isso, Ana? A palavra traidor pairava no ar. O silêncio cortante se rompeu ao ouvir a repercussão do comentário. Ana olhou para o irmão, a tristeza transbordando em seu olhar. Eu não sabia. Eu protegi você. Eu fiz o que pude para manter a família unida, mas eu não consegui. As consequências das revelações estavam por toda parte e o ambiente pesou. Lucas, ainda em braços de Miguel, sentiu o clima pesado e começou a chorar mais intensamente. Clara se virou para o bebê, o desespero claudicando em seu olhar. Meu Deus, o que vai acontecer com ele? Victor sorriu, mas não havia alegria. Vocês não entenderam. Ele é parte de tudo isso. Lucas é uma conexão, uma chave. E por causa disso, vocês não têm ideia do que está por vir. O estômago de Clara se revirou. O que mais poderia ser revelado? O clima pesava como chumbo e aquele momento poderia mudar tudo novamente. As verdades que estavam prestes a emergir eram como um tsunami. E Clara se questionava. Que outros segredos estavam escondidos nas sombras? O que aconteceria com Lucas? E quem realmente eram aqueles que estavam à sua volta? O silêncio e o choro de Lucas agora se tornavam ecos do futuro incerto que se desenrolava à frente. Clara estava paralisada, os olhos fixos em Miguel, sua expressão de dor profunda. O choro de Lucas ecoava no ar, um som desesperado que intensificava a tensão. Victor, com um sorriso frio, observava tudo acontecendo em sua volta. A verdade vai vir à tona e vocês não vão gostar do que descobrirão, ele disse, ecoando promessas sombrias. A sala parecia estar pegando fogo, o calor da situação quase insuportável. Miguel tentava se levantar, a expressão de dor em seu rosto, mas Clara se lembrou que ele precisava de ajuda. A pressão da situação tornou-se insuportável. O que Victor queria? E por que ele estava aqui? Ana, tremendo, olhou para o chão, como se buscasse resposta nas tábuas. Victor, por favor! Você não precisa fazer isso! Implorou. Mas a expressão de Victor não mudava. E você, Ana? Você realmente acreditava que poderia esconder a verdade por tanto tempo? Pois bem, agora é a hora de esclarecer tudo. Clara estava prestes a tomar uma atitude quando, de repente, o ambiente se transformou. Um rangido alto cortou o ar. Todos se viraram para a porta da sala. Antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu completamente e, numa sequência rápida, um grupo de pessoas começou a entrar. Cada uma delas vestindo coletes pretos. O pânico tomou conta da sala. Eram homens e mulheres, todos com expressões firmes, algumas mãos posicionadas em armas. O coração de Clara disparou. É isso que você queria, Victor? Chamar as autoridades? Uma voz feminina gritou. O que está acontecendo? Clara sussurrou. As peças do quebra-cabeça estavam fora de lugar e ela tentava juntar tudo. As novas pessoas trocavam olhares ansiosos entre si. É você de novo, Alana! Victor respondeu, seus olhos narrowing em raiva. A mulher da porta lançou um olhar furioso de volta. Você não deveria estar aqui. Não com eles. O clima ficava ainda mais tenso. Carlos se aproximou de Clara. O olhar dele agora cheio de confusão. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas?
As mãos se moviam rapidamente, e o ponto de partida da conversa tornou-se um redemoinho de emoções. Alana virou-se para Clara, a voz dela se suavizando. Clara, a verdade é mais complexa do que você imagina. Essa não é apenas uma disputa entre eles. Victor tem algo que ele não contou. Antes que ela pudesse prosseguir, Victor interrompeu, sua raiva transbordando. Cale a boca! Você não é parte disso. Mas o que estava por vir era mais do que apenas brigas familiares. Ele é um fugitivo, disse Alana, e todos congelaram. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Clara questionou, sua voz vacilante. A sala parecia escurecer à medida que a verdade se revelava. Ele está sendo procurado por variações. E não é apenas por nós, é por muito mais. Ele tem contas a ajustar e tem informações que afetam todos vocês. Alana continuou, seus olhos parecendo clamar por compreensão e apoio. Miguel, ainda sentado no chão, olhou para Clara. O que isso significa? Você sabia de tudo isso, Ana? A palavra traitor pairava no ar. O silêncio cortante se rompeu ao ouvir a repercussão do comentário. Ana olhou para o irmão, a tristeza transbordando em seu olhar. Eu não sabia. Eu protegi você. Eu fiz o que pude para manter a família unida, mas eu não consegui. As consequências das revelações estavam por toda parte e o ambiente pesou. Lucas, ainda em braços de Miguel, sentiu o clima pesado e começou a chorar mais intensamente. Clara se virou para o bebê, o desespero claudicando em seu olhar. Meu Deus, o que vai acontecer com ele? Victor sorriu, mas não havia alegria. Vocês não entenderam. Ele é parte de tudo isso. Lucas é uma conexão, uma chave. E por causa disso, vocês não têm ideia do que está por vir. A sala estava saturada de tensão. O peso das palavras de Victor era quase insuportável. Tudo parecia prestes a se romper. De repente, em meio ao silêncio, um som estrondoso ecoou pela casa. Uma explosão. As paredes tremeram e a poeira caiu como em neve por um instante. Clara ficou sem fôlego. E então, tudo mudou. Uma mulher entrou na sala, com cabelos loiros e uma expressão que misturava dor e força. Você não pode fazer isso, Victor. O que você está fazendo aqui? Ela carregava um arquivo grosso nos braços, mas o que deixou todos em choque foi o que ela disse em seguida. Lucas não é só filho de Miguel. Ele é meu filho também. O chão pareceu se abrir sob os pés de Clara. Ela olhou de volta para Miguel, depois para a mulher, sua mente girando. O quê? Como assim? Eu sou Sofia, a mãe de Lucas, a verdadeira mãe. A mulher disse, a voz firme. O mundo de Clara começou a desmoronar. Tudo o que ela conhecia estava se desfazendo. As verdades que pareciam firmes se tornaram areia escorregadia. Victor apenas observava, um sorriso malévolo em seu rosto. O clima de tensão explodiu. Carlos estava em choque. Isso não pode ser verdade! Ele gritou, sua visão cheia de raiva e incredulidade. Sofia, com lágrimas nos olhos, olhou para Lucas e então para Clara. Desculpe, Clara. Eu fiz o que pude para proteger meu filho, mas a verdade não pode ficar escondida para sempre. A sala estava um caos. O que mais poderia acontecer? Que segredos estavam enterrados? Clara estava num redemoinho de emoções. A verdade que ela tanto temia agora estava batendo a porta. A batalha por Lucas e a luta pela verdade estavam apenas começando. Ela mal conseguia pensar. O que viria a seguir? As sombras do passado agora se tornavam muito mais longas. Clara estava paralisada, os olhos fixos em Miguel. Sua expressão de dor profunda. O choro de Lucas ecoava no ar. Um som desesperado que intensificava a tensão. Victor,
com um sorriso frio, observava tudo acontecendo ao seu redor. A verdade vai vir à tona, e vocês não vão gostar do que descobrirão, ele disse, despejando promessas sombrias. A sala parecia estar pegando fogo. O calor da situação quase insuportável. Miguel tentava se levantar, a expressão de dor em seu rosto, mas Clara se lembrou que ele precisava de ajuda. Miguel, fique comigo! Ela se agachou ao seu lado, sentindo o pânico tomar conta dela. A pressão da situação tornava-se insuportável. O que Victor queria? E por que ele estava aqui? Ana olhou de forma preocupada para o irmão. Victor, por favor, você não precisa fazer isso, implorou. Mas a determinação de Victor só aumentou. E você, Ana? Você realmente acreditava que poderia esconder a verdade por tanto tempo? Pois bem, agora é hora de esclarecer tudo. Clara estava prestes a tomar uma atitude quando, de repente, o ambiente se transformou. Um rangido alto cortou o ar. Todos se viraram para a porta da sala. Antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu completamente e, numa sequência rápida, um grupo de pessoas começou a entrar, cada uma delas vestindo coletes pretos. O pânico tomou conta da sala. Eram homens e mulheres, todos com expressões firmes, algumas mãos posicionadas em armas. O coração de Clara disparou. É isso que você queria, Victor? Chamar as autoridades? Uma voz feminina gritou. O que está acontecendo? Clara sussurrou. A sensação de estar em um labirinto sem saída a dominava. É você de novo, Alana! Victor respondeu, seus olhos se estreitando em raiva. A mulher da porta lançou um olhar furioso de volta. Você não deveria estar aqui. Não com eles. O clima saturado ficou ainda mais tenso. Carlos se aproximou de Clara, o olhar dele agora cheio de confusão. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? As mãos se moviam rapidamente, e o ponto de partida da conversa tornou-se um redemoinho de emoções. Alana virou-se para Clara, a voz dela se esfuaçando. Clara, a verdade é mais complexa do que você imagina. Essa não é apenas uma disputa entre eles. Victor tem algo que ele não contou. Ele é um fugitivo, disse Alana, e todos congelaram. O sangue de Clara gelou. O que você quer dizer com isso? Clara questionou, sua voz embargada. A sala parecia escurecer à medida que a verdade se revelava. Ele está sendo procurado por variações, e não é apenas por nós. É por muito mais. Ele tem contas a ajustar, e tem informações que afetam todos vocês. Alana continuou, seus olhos parecendo clamar por compreensão e apoio. Miguel, ainda sentado no chão, olhou para Clara. O que isso significa? Você sabia de tudo isso, Ana? A palavra traidor pairava no ar. O silêncio cortante se rompeu ao ouvir a repercussão do comentário. Ana olhou para o irmão, a tristeza transbordando em seu olhar. Eu não sabia! Eu protegi você. Eu fiz o que pude para manter a família unida, mas eu não consegui. As consequências das revelações estavam por toda parte e o ambiente pesou. Lucas, ainda em braços de Miguel, sentiu o clima pesado e começou a chorar mais intensamente. Clara se virou para o bebê, o desespero claudicando em seu olhar. Meu Deus, o que vai acontecer com ele? Victor sorriu, mas não havia alegria. Vocês não entenderam. Ele é parte de tudo isso. Lucas é uma conexão, uma chave. E por causa disso, vocês não têm ideia do que está por vir. A sala estava saturada de tensão. O peso das palavras de Victor era quase insuportável. Mas, no meio da confusão, um disparo cortou o silêncio. Todos se viraram para a porta,
onde um homem alto e robusto apareceu, armado. "Saia do caminho!" ele gritou, e o caos se estabeleceu instantaneamente. Clara levou a proteger Lucas, puxando-o para perto do corpo. Ela olhou para Miguel, que estava em estado de choque. "Não!" ela gritou, mas o homem não hesitou. Várias balas foram disparadas em sequência, e o pânico se espalhou como um incêndio incontrolável. Ana começou a gritar: "Sofia!" Mas a mulher, ainda em pé, parecia hipnotizada, o olhar fixo na batalha que se desdobrava. O som dos disparos misturou-se ao choro de Lucas, e a sala era um caos total. "Levem o menino, agora!" O homem insistiu, enquanto todo mundo tentava se proteger. Mas Victor, em um ato de desespero, se lançou em direção ao intruso, e os dois começaram a lutar. A cena era surreal, um turbilhão de emoção e horror. E então, no calor da batalha, uma revelação explodiu. O homem que atirava gritou: "Sofia, você é minha filha, a verdadeira filha da máfia. Você não pode fugir de quem você é." "O quê?" Clara parou. O mundo pareceu desabar sob seus pés. "Sofia? Uma filha de máfia?" As peças começaram a se encaixar de forma distorcida e chocante. O olhar de incredulidade se espalhou pela sala. E Clara pensou: o que mais eu não sei? A sala estava em chamas de dúvidas e segredos. O que significava ser ligada a uma família criminosa? O que significava para Lucas? As perguntas ferviam, enquanto o instante se congelava. O que mais estava escondido? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. E no meio do caos, ela se perguntou se conseguiria proteger Lucas de tudo isso. A batalha não estava apenas começando. Estava apenas esquentando. Clara estava paralisada, os olhos fixos em Miguel, sua expressão de dor profunda. O choro de Lucas ecoava no ar, um som desesperado que intensificava a tensão. Victor, com um sorriso frio, observava tudo acontecendo ao redor. "A verdade vai vir à tona e vocês não vão gostar do que descobrirão," ele disse, despejando promessas sombrias. A sala parecia estar pegando fogo, o calor da situação quase insuportável. Miguel tentava se levantar, a expressão de dor em seu rosto. Mas Clara se lembrou que ele precisava de ajuda. "Miguel, fique comigo." Ela se agachou ao seu lado, sentindo o pânico tomar conta dela. A pressão da situação se tornava insuportável. O que Victor queria? E por que ele estava aqui? Ana olhou de forma preocupada para o irmão. "Victor, por favor, você não precisa fazer isso," implorou. Mas a determinação de Victor só aumentou. "E você, Ana? Você realmente acreditava que poderia esconder a verdade por tanto tempo? Pois bem, agora é hora de esclarecer tudo." Clara estava prestes a tomar uma atitude quando, de repente, o ambiente se transformou. Um rangido alto cortou o ar. Todos se viraram para a porta da sala. Antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu completamente e, numa sequência rápida, um grupo de pessoas começou a entrar, cada uma delas vestindo coletes pretos. O pânico tomou conta da sala. Eram homens e mulheres, todos com expressões firmes, algumas mãos posicionadas em armas. O coração de Clara disparou. "É isso que você queria, Victor? Chamar as autoridades?" Uma voz feminina gritou. "O que está acontecendo?" Clara sussurrou. A sensação de estar em um labirinto sem saída a dominava. "É você de novo, Alana!" Victor respondeu, seus olhos se estreitando em raiva. A mulher da porta lançou um olhar furioso de volta. "Você não deveria estar aqui, não com eles." O clima saturado ficou
ainda mais tenso. Carlos se aproximou de Clara, o olhar dele agora cheio de confusão. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? As mãos se moviam rapidamente, e o ponto de partida da conversa tornou-se um redemoinho de emoções. Alana virou-se para Clara, a voz dela se suavizando. Clara, a verdade é mais complexa do que você imagina. Essa não é apenas uma disputa entre eles. Vitor tem algo que ele não contou. Ele é um fugitivo, disse Alana, e todos congelaram. O sangue de Clara gelou. O que você quer dizer com isso? Clara questionou, sua voz embargada. A sala parecia escurecer à medida que a verdade se revelava. Ele está sendo procurado por variações. E não é apenas por nós, é por muito mais. Ele tem contas a ajustar e tem informações que afetam todos vocês. Alana continuou, seus olhos parecendo clamar por compreensão e apoio. Miguel, ainda sentado no chão, olhou para Clara. O que isso significa? Você sabia de tudo isso, Ana? A palavra traidor pairava no ar. O silêncio cortante se rompeu ao ouvir a repercussão do comentário. Ana olhou para o irmão, a tristeza transbordando em seu olhar. Eu não sabia. Eu protegi você. Eu fiz o que pude para manter a família unida. Mas eu não consegui. As consequências das revelações estavam por toda parte e o ambiente pesou. Lucas, ainda em braços de Miguel, sentiu o clima pesado e começou a chorar mais intensamente. Clara se virou para o bebê, o desespero claudicando em seu olhar. Meu Deus! O que vai acontecer com ele? Victor sorriu, mas não havia alegria. Vocês não entenderam. Ele é parte de tudo isso. Lucas é uma conexão, uma chave. E por causa disso, vocês não têm ideia do que está por vir. A sala estava saturada de tensão. O peso das palavras de Victor era quase insuportável, mas no meio da confusão, um disparo cortou o silêncio. Todos se viraram para a porta, onde um homem alto e robusto apareceu, armado. Saia do caminho! Ele gritou, e o caos se estabeleceu instantaneamente. O instinto de Clara a levou a proteger Lucas, puxando-o para perto do corpo. Ela olhou para Miguel, que estava em estado de choque. Não! Ela gritou, mas o homem não hesitou. Várias balas foram disparadas em sequência e o pânico se espalhou como um incêndio incontrolável. Ana começou a gritar. Sofia! Mas a mulher, ainda em pé, parecia hipnotizada, o olhar fixo na batalha que se desdobrava. O som dos disparos misturou-se ao choro de Lucas, e a sala era um caos total. Levem o menino! Agora! O homem insistiu, enquanto todo mundo tentava se proteger. Mas Vitor, em um ato de desespero, se lançou em direção ao intruso e os dois começaram a lutar. A cena era surreal, um turbilhão de emoção e horror. Então, no calor da batalha, uma revelação explode. O homem que atirava gritou: Sofia, você é minha filha, a verdadeira filha da máfia. Você não pode fugir de quem você é. O quê? Clara parou. O mundo pareceu desabar sob seus pés. Sofia, uma filha de máfia? As peças começaram a se encaixar de forma distorcida e chocante. O olhar de incredulidade se espalhou pela sala e Clara pensou: o que mais eu não sei? Mas as palavras seguintes do homem mudaram tudo. E você também, Clara, é filha de Vitor. Vocês duas são irmãs. O chão parecia desmoronar sob seu peso. Clara mal podia processar. Irmãs? Como isso era possível? O que mais poderia ser verdade?
os olhares percorreram a sala, repletos de confusão e negação. O sofrimento que antes parecia ter um foco claro, agora se espalhava como uma mancha de tinta, engolindo tudo. Victor sorriu com satisfação, como se estivesse assistindo ao maior espetáculo da Terra. E agora, quem vai proteger Lucas? A irmã da máfia ou a filha de um fugitivo? O silêncio que se seguiu a essa revelação era pesado. Clara sentiu o coração disparar e as paredes pareciam se fechar ao seu redor. Não havia como voltar atrás. Todos os laços e segredos estavam à vista. Ela olhou para Miguel, para Ana, para o homem que os ameaçava. A vida que conhecia estava desmoronando, e a verdade que havia procurado estava bem na sua frente, mais sombria do que jamais poderia imaginar. Com um mundo de segredos recém-revelados, Clara se deparou com a única verdade que a dominava. Agora estava em jogo o futuro de Lucas. O peso da nova realidade despencava sobre ela. Cada respiração era um lembrete do que estava em risco. O que aconteceria agora com sua família e os segredos que uniam a todos? A batalha estava apenas começando, e ainda não havia respostas para a questão mais perturbadora de todas. Quem realmente era Clara? Clara sentia a adrenalina pulsatante em suas veias. O que tinha acabado de ouvir sobre Sofia a deixava tonta. Irmãs? Filha de uma máfia? Era um emaranhado de revelações. E tudo o que ela conseguia pensar era em Lucas. O que aconteceria com ele? No meio do caos, Miguel começou a se levantar. Com esforço, ele conseguiu se erguer. A pé. Clara, temos que sair! Agora! Ele gritava, o olhar fixo em Lucas. O homem que havia disparado ainda lutava com Victor, e cada movimento parecia um sopro de vida para os dois. Levem o menino! Não deixem ele aqui! Gritou Alana, avançando para proteger Lucas, que agora estava com lágrimas nos olhos. O cheiro de pólvora pairava no ar, misturando-se ao desespero que envolvia a sala. Clara não hesitou. Ela agarrou Lucas e se virou para Miguel. Vamos, precisamos sair! E ali, em meio ao tumulto, um golpe violento fez a porta da sala estourar, revelando uma passagem para o exterior. Clara não pensou duas vezes. Com Lucas em seus braços e Miguel ao seu lado, eles correram para a saída. O som de tiros ecoou atrás deles e a adrenalina os empurrava. Segurem-se! Miguel gritou, puxando Clara e Lucas para longe. Eles quase caíram no chão, mas conseguiu estabilizá-los. As luzes da cidade brilhavam em uma dança frenética, enquanto corriam pelas ruas escuras da cidade. A liberdade parecia tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. Depois de alguns minutos, finalmente pararam atrás de um carro abandonado, ofegantes e com o coração acelerado. Estamos a salvo por enquanto, Miguel disse, olhando para Clara e Lucas. O bebê, que antes chorava, agora olhava curiosamente para o pai. Mas, e Sofia? E Victor? Clara sussurrou, seu olhar perdido. Miguel hesitou, mas sabia que a verdade precisava ser revelada. Nós enfrentaremos isso juntos. Preciso que você confie em mim. No entanto, enquanto tentavam recuperar o fôlego, as sirenes da polícia começaram a tocar ao fundo, cada vez mais perto. Era uma corrida contra o tempo. Ana apareceu em um canto da rua, o rosto pálido e desesperado. Clara! Miguel! O que vocês estão fazendo aqui? Ela olhou para Lucas, preocupada. Estamos fugindo, Clara respondeu, a voz trêmula. Precisamos de ajuda. Eu sei onde podemos nos esconder. Ana falou rapidamente. Venham! Eles seguiram Ana, sem saber o que o futuro reservava. No fundo, Clara sentia uma mistura de alívio e ansiedade. Agora, com tantas verdades expostas,
Teriam que enfrentar um novo tipo de batalha, mas não sozinhos. Enquanto corriam, Clara olhou para Lucas, seu pequeno milagre. Toda a confusão, havia uma centelha de esperança ali. Uma promessa silenciosa de que tudo ficaria bem. Eu prometo que vou te proteger, ela sussurrou para ele. E a certeza em seu coração parecia brilhar, mesmo nas trevas mais profundas. O caminho à frente era incerto, mas ela sabia que tinha pessoas ao seu lado. Uma nova família que poderia finalmente se unir no amor e na verdade. Ao chegarem em um lugar seguro, Clara sentiu que a tempestade poderia, em algum momento, se acalmar. Mas a pergunta persistia. A verdade traria mais dor ou libertação? E o que ainda estava por vir em suas vidas agora entrelaçadas? Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever no instante para não perder as próximas histórias exclusivas. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajude essa comunidade incrível a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que